Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, Senhor, para Te louvar. Obrigado, Senhor, por mais um dia que Tu nos concede. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja. Obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos sempre conosco. Obrigado, meu Deus, pela Tua graça, Senhor, manifestada em nosso Senhor Jesus Cristo, para nos fazer participantes, ó Senhor, desta revelação. Amado Pai, guarda o Teu povo, guarda os nossos irmãos na cidade, no interior. Guarda, Senhor, as denominações da Tua igreja. Cada um, Senhor, possa Te servir com graça, com alegria, com fervor. Cada servo Teu, Senhor, exercendo, ó Deus, desempenhando, Senhor, um papel no corpo de Cristo, que é a igreja. Amado Senhor, dá graça ao Teu povo, dá saúde, dá vigor, dá confiança, esperança, perseverança e também nos dá, meu Senhor, discernimento para não confundirmos, para não fazer, meu Senhor, nada contrário à Tua vontade e à Tua santidade. Amado Senhor, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para apresentar o programa Glória ao Justo. Nosso desejo, quando iniciamos o programa Glória ao Justo, há 25 anos, já estávamos no ar há mais de 5 anos, e agora, no ano 32 da nossa programação, nós estamos com o mesmo objetivo: trazer a palavra de Deus, contribuir de alguma forma com quem está começando, com os que não leem mais, com os que não sabem ler. Ainda existe nos sítios algumas pessoas que têm dificuldade em ler, outros até conseguem ler, mas têm dificuldade na compreensão. E nós nos propomos, desde 1988, quando iniciamos a nossa escolinha de teologia, depois entramos no ar e estamos no ano 32. Não mudamos o foco, o objetivo é o mesmo: trazer a palavra na sua pureza, na sua grandeza, na sua beleza. Este é o nosso desejo. Portanto, meus amados irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Programa Glória ao Justo, edição 1274, ano 25. O tema de hoje: o justo e a justiça brotando. O justo e a justiça brotando. O texto bíblico, Salmo 72, versículos de 1 a 7. Vamos à leitura, orar de novo, que vale a pena, é muito bom, e aprender juntos. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará ao teu povo com justiça e os pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo, e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durarem o sol e a lua, de geração em geração. Ele descerá como uma chuva sobre a erva ceifada, como chuveiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá, enquanto durar a lua. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Querido Senhor, lemos a Tua palavra e agora, Senhor, suplicamos pelos nossos ouvintes.
Abençoa, Senhor, os que estão nos ouvindo. Abençoa, Senhor, os que estão sempre conosco. Abençoa os nossos ajudadores, os nossos irmãos. Toma em tuas santas mãos. Tu conheces, Senhor, a vida, o coração, o desejo, o sentimento, a necessidade de cada um. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos. Ouve, Senhor, as nossas petições. No maravilhoso nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o Senhor. Meus amados irmãos, a gente, através da Bíblia Sagrada, se informa dos costumes antigos. E, na antiguidade, os reis tinham poder de vida e morte. Nos dias de hoje, dentro da normalidade das nações, mesmo nações democráticas com presidentes e não reis, existe um indulto presidencial, levado a sério nos outros países. Aqui, por último, caiu o indulto presidencial. As cortes eivadas de corrupção não respeitaram isto. Mas eu me lembro bem, presos perigosos no corredor da morte, nos Estados Unidos e outros estados democráticos, ou qualquer nação organizada, existe o apelo ao presidente ou ao rei daquela nação em relação àquele suposto criminoso ou criminoso confesso. Existiam criminosos confessos que ficaram uma década, duas mais, no corredor da morte, chamado assim porque ele sabia que só saía de lá ou com indulto ou num veículo para ser sepultado. E isso era costume dos povos. As autoridades supremas das nações, na época reis e ditadores, que não deixavam de ser reis, mesmo que tivesse usurpado, ainda não existia a figura do presidente. Eram os reis, os chefes, os líderes, os comandantes, os imperadores, e todos eles tinham a autoridade, tinha esta condição, ou a palavra de vida ou morte. Eles tinham a decisão pela vida ou pela morte de determinadas pessoas. Neste Salmo 72, é uma oração, e nesta oração, o soberano diz: ó Deus, dá ao rei os teus juízos. Ou, em outras palavras, ó Deus, não deixa o rei errar. Todo homem está sujeito ao erro. Toda autoridade está sujeita a errar. Mas o pedido começa com um tom de humildade. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos. Ou não deixe o rei errar. E dá a tua justiça ao filho do rei. E que este reino, edificado sobre base justa, tenha continuação com o príncipe herdeiro. Eu gosto muito. Eu tenho uma familiaridade, não é facilidade, é familiaridade com a palavra de Deus. Também não era para ser tão ruim. Mais de meio século
lendo, meditando, pregando, ensinando e fazendo esforço para viver. Resultado, eu me exponho falando assim, mas é só neste primeiro versículo é possível fazer uma pregação demorada. Porque já pensou como nós hoje ouvimos falar de injustiças e vemos a injustiça na prática? A injustiça, ela se materializa diante dos nossos olhos. A violência que hoje os eminentes políticos de todos os segmentos falam tanto contra a injustiça, a dizimação, a dizimação de jovens negros de periferia, isso, aquilo. É muito justo a reclamação, só que eles fazem esta reclamação estando no poder, dando guarida a bandidos. Não tem razão de ser. Mas o rei pedia, é um pedido que está aqui fundamentado na humildade. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. E ele, recebendo os juízos de Deus, a justiça de Deus, o discernimento que vem da parte de Deus, ele vai julgar o povo com retidão, julgará o povo com justiça, julgará os pobres, não negará a justiça aos pobres pelo fato de serem pobres. Isto se torna uma grandeza, isto é uma peça, uma grandeza este texto. No versículo 3, outra grandeza, que eu sei que existe milhões de leitores da Bíblia capacitados pelo Espírito Santo para entender isto, mas eu me proponho a fazer, a facilitar para alguns. No versículo 3 ele diz: os montes trarão paz ao povo. Os montes sempre foram usados como observação. Hoje existem nomes interessantes, mirante daqui, mirante dacolá e tal, mas toda a vida se usou os montes para observar a respeito de segurança. Nós estamos em paz ou em perigo? Nós estamos em paz ou estamos correndo risco? Então, usariam as informações das montanhas. Isso no passado remotíssimo, como no presente. No presente, as nações fazem bom uso dos montes. Elas têm posicionamentos extraordinários nos montes para observar e defender seus territórios. Então, versículo 3 diz: os montes trarão paz ao povo. Montes. E os outeiros, justiça. Os outeiros são montes mais baixos, montes menos elevados. E é claro que isso aqui é uma poesia, mas se materializava na experiência. Os montes utilizados para observar ao longe e os outeiros fazendo as pessoas estarem tranquilas. Acima do outeiro está o monte. Os observadores não têm nenhum alerta a fazer. Não tocam a buzina, não tocam a corneta, a trombeta, não estão tocando berrante. Não estão dando nenhum anúncio de guerra, de perigo. Então os outeiros estão em paz.
No versículo 4 ele diz: julgará os aflitos do povo. Os aflitos do povo. Na história de Salomão mesmo, existe na história de Salomão, Davi teve muitas experiências assim, este salmo é do Davi, mas na história do Salomão tem aquele momento crucial das duas mulheres disputando uma criança. Elas moraram juntas, isso foi muito comum no passado. Elas moravam juntas, tinham crianças e uma, numa condição de um sono pesado, de alguma forma, dormiu por cima da criança e pegou a criança morta e botou no colo da outra, tentando de alguma forma responsabilizá-la, ou era uma situação desta. E vem esta mãe com o filho, com o suposto filho, e diz: esse filho não é meu. A minha criança é aquela que está no braço dela. E o rei decidiu, com o discernimento dele lá, da forma dele, de uma forma rude, aparentemente. O rei diz: não tem problema, eu vou dividir o menino, dou um pedaço para um pedaço para outro. Aí a verdadeira mãe disse: não, então deixa com ela. E o rei, assim, chega à conclusão que a verdadeira mãe, porque a outra disse: então tá certo. E a verdadeira mãe daquela criança não permitia, não admitiu que o rei partisse a criança. Era impossível partir sem matar. Então ela preferia que o filho fosse criado com a estranha do que ser sacrificado. Ensinamentos assim a respeito da justiça. Ele, o rei, julgará os aflitos do povo. Não tem uma coisa que aflija mais uma mãe do que uma situação desta. Salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Muitos opressores. Davi, quando envelheceu, Davi estava já com 60 anos, perto de 60 anos, e houve um levante. Um dos filhos, o Absalão, contra o pai, querendo usurpar o trono. E Davi já estava macerado, era um homem de idade, tinha sofrido muito, mas era também um homem de fé e tinha se quebrantado muito com tanto sofrimento, com tanta experiência. Ele viu milhares de pessoas morrerem na guerra e ele abateu muita gente na guerra. Resultado, ele estava mudado, quebrantado, tanto que, mesmo se tratando de um filho, querendo tomar o trono, usurpar o poder, a reação de um pai assim, que está correndo risco de vida, porque podia sim ser morto por causa, ou nas mãos dos defensores de Absalão. Davi, quando soube da morte deste filho rebelde, lamentou, chorou, ao ponto de ser repreendido por um dos conselheiros. Foi repreendido, só faltou: o senhor fazendo uma coisa desta, está envergonhando a gente, todo mundo expôs a vida por causa da rebelião, e agora fica o senhor chorando pelos cantos, por esse filho perverso. Foi uma reprimenda de um conselheiro. Bom, mas o texto fala sobre quebrantar o opressor.
No caso daquela experiência, Davi sofreu, foi oprimido pelo próprio filho, sofreu a situação, foi exposto ao desdém pelo próprio filho, e mesmo assim ainda pediu por ele. Olha, vocês vão resolver o problema, mas não tire a vida dele. Mantenha, procure preservar a vida dele. Aqui, o versículo 5 fala sobre o resultado da justiça brotando, o resultado dos juízos, os juízos de Deus serem absolvidos, apreendidos, é que haveria temor, haveria obediência a Deus. Temer-te-ão enquanto durarem o sol e a lua. Ou seja, esta geração, conhecendo o Senhor, obedecendo o Senhor, experimentando a comunhão com o Senhor, esta geração será preservada. Haverá temer-te-ão enquanto durarem o sol e a lua, ou de geração em geração. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada. O resultado, a bênção de Deus, o orvalho dos céus, como chuveiros que umedecem a terra. Terra preparada para cultivo, para plantio, fica à mercê do tempo, à espera da chuva. O homem moderno descobriu tantas coisas boas, e entre elas a irrigação. Mas neste tempo não tinha irrigação. Dependia sim da chuva, chuvas regulares. E ele conclui no versículo 7, a leitura que fizemos, dizendo: nos seus dias, no dia do justo, nos seus dias florescerá o justo. Uma referência velada ao Filho do Rei, ou ao Filho de Deus. Nos seus dias florescerá o justo, abundância de paz haverá, enquanto durar a lua. A lua, o sol e as estrelas têm idade semelhante e utilidade semelhante, e certamente terão vida até aquele tempo, porque foram criados para a terra como sinais, como elementos para contagem das estações. Não entendo, mas leio. Portanto, aqui, esta associação de Sol e Lua envolve também as estrelas que não são mencionadas no Salmo. Que Deus possa abençoar os meus irmãos, que nós possamos andar com Deus, buscando sempre o lado correto das decisões, amando o Senhor, servindo ao Senhor, andando na sua presença e esperando também que os outros pratiquem a justiça. Sejamos honestos, justos, sejamos conscientes que a injustiça é uma forma de maldade terrível, porque quando alguém é injustiçado em qualquer aspecto, o prejuízo emocional é muito grande. Então, sejamos decentes como servos do Senhor. Nós vamos suplicar pela Igreja do Senhor Jesus e pelo memorial da oração.
Envolve aqui meus irmãos, muitos que já foram para a glória, mas tem sua família, tem seus descendentes, a viúva que ficou, o viúvo que ficou, os filhos, netos, os descendentes. Então vamos orar e apresentar o memorial da oração. Querido Senhor, Pai amado, Pai santo que está nos mais altos céus, nós queremos te louvar, te exaltar e bendizer pela tua bondade. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado, meu Deus, pela tua grandeza, a tua palavra, a tua graça, a revelação de Jesus Cristo e a comunhão com a igreja. Muito obrigado, meu Senhor, pela tua bondade. Guarda meus irmãos, recompensa com a bênção dos céus, meu Senhor, o trabalho de cada um, a contribuição de cada um, a intercessão de cada um, o envolvimento, Senhor, da tua igreja, aqueles que se envolvem visitando, ajudando, dando, Senhor, assistência aos teus servos. Ó, Senhor, manifesta a tua graça em cada vida, em cada coração. Dá graça ao teu povo, nos ensina a te servir, nos dá graça a cada dia para sermos úteis à tua igreja. Deus fiel, este memorial da oração. Tu conhece, meu Senhor, cada família, tu conhece os novos membros de cada família. Tu conhece os idosos de cada família. Tu conhece, ó Deus, a condição social, emocional e espiritual de cada membro de cada família. Amado Senhor, estenda sobre os meus irmãos a tua destra com bênçãos espirituais e materiais. Deus bondoso, Senhor do céu e da terra, ouve, Senhor, as nossas petições. No nome bendito de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.